Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, o canal que tem o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados pelas autoridades policiais e pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo do canal se refere ao meu caso, que foi negado, negligenciado pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele e também até agora pela justiça brasileira. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e suas duas sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Estou expondo o caso porque, como eu já falei, ele foi negligenciado, foi negado pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele e até agora também pela justiça brasileira. Daí eu criei, esse canal com esse objetivo e com a intenção futuramente, de dar continuidade a esse projeto aqui, transformando o canal em uma ONG e regularizando, na forma da lei, para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de expor seus casos, enfim, de fazer suas denúncias também em relação à injustiça que, assim como eu, sofri por parte do Estado brasileiro. Creio eu que muitas outras pessoas também sofreram e não tiveram justiça até hoje. Bom, gostaria de fazer um apelo novamente às autoridades internacionais de defesa dos direitos da mulher e direitos humanos para que me tirem do Brasil, se assim possível, porque essas 3 pessoas até agora impossibilitaram completamente a minha sobrevivência em todas as cidades que eu tive morando, e agora também começaram aí, com a ajuda aí de políticos, promover vingança aí contra pessoas da minha família, tentando impossibilitar também outras pessoas da minha família de sobreviver, de modo justo, digno e honesto. Bom, esse vídeo de hoje vai tratar da biografia oculta e criminosa de Andréa Martins Lameirão Mateus, e o próximo vai falar da biografia oculta e criminosa de Elisa Borges de Alcântara Alencar. E aí, essa playlist que trata da biografia dos 3 principais acusados, vai ser, vai estar completa depois que esses 2 vídeos forem pro ar. Essa playlist vai estar finalmente aí completa com a biografia dos 3 principais acusados, que é as pessoas aqui que eu estou expondo e denunciando publicamente. Bom, eu vou começar aqui a minha narrativa aqui da biografia de Andréa Martins Lameirão Mateus, Depois eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito de coisas que ela fez contra mim, não só ela, mas ela, junto com Elisa Borges de Alcântara Alencar e o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, porque são biografias, à parte, separadas, mas em relação aos crimes que ela cometeu junto com essas 2 pessoas, são praticamente os mesmos crimes. Então aqui, muita coisa aqui vai estar igual, não vai diferir muito aqui de um para o outro. Bom, para começar,
Andréa Martins Lameirão Mateus veio do estado de São Paulo para o Tocantins. Se uniu ao reitor Ayrton Siben e a Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com Isaías Borges de Souza, no início dos projetos de criação da UFNT em uma sociedade de crime, roubo, estelionato e também de parceria sexual com essas 3 pessoas. Pediu juntamente com Elisa Borges de Alcântara Alencar, para o reitor Ayrton Siben colocar Marlon Marques Pinheiro de Melo no PPG-CUT, no programa de mestrado da universidade, que é o PPG-CUT, e impedir a minha entrada no PPGL. As motivações para essas pessoas terem feito isso, eu deixo bem claro, nos outros vídeos, que era por conta de coisas que eu já sabia dessas pessoas, e também por conta da perseguição, que já estava a todo vapor dentro da universidade, contra mim. E essas pessoas não queriam simplesmente que eu permanecesse lá, ou que depois, de eu ter terminado o curso de letras, eu voltasse para lá. Bom, a Andréa, pelo pouco que eu pude perceber da personalidade dela dentro de sala de aula, em relação, acho que não só a mim, mas em relação às outras pessoas, ela tem um sentimento de superioridade em relação às pessoas, tanto pelo conhecimento que ela tem, a bagagem de conhecimento que ela tem, como pelas origens, e pelos crimes que ela comete, e pelo fato dela não ter sido responsabilizada, ainda por nenhum deles. Então, ela tem esse sentimento aí de superioridade por conta disso, tanto pelas origens, como pela bagagem de conhecimento, como também, por esse senso aí de injustiça que ela faz e acontece, e, enfim, a justiça brasileira até agora não a responsabilizou por nenhum dos crimes que ela cometeu junto com essas 2 outras pessoas. A Andréa, ela tem um modo de selecionar as vítimas dela junto com Elise e Ayrton. Ela seleciona suas vítimas através de investigação espiritual, porque, como eu já falei aqui, ela é uma sacerdotisa da velha arte, e infelizmente ela se utiliza das práticas espirituais dela para cometer crimes. Não são apenas práticas espirituais, ela se utiliza disso, para cometer crimes. Então ela seleciona as vítimas dela, juntamente com Ayrton e Elisa, através de investigação espiritual que ela mesma faz, e depois se utiliza de crimes aí cibernéticos, que é invasão de privacidade, intimidade, por meio da invasão de celulares, computadores, enfim, e também do uso criminoso e ilegal de tecnologia espiã para causar mortes de modo não convencional e indireto, ou seja, para causar mortes espirituais, com o objetivo de, depois dessas mortes, roubar suas vítimas e enriquecer. Bom, Andréa, tem à disposição dela, pessoas da tecnologia que ela contrata juntamente com Ayrton e Elisa para prestar serviço tecnológico criminoso, para cometer crimes cibernéticos, roubo, estelionato, espionagem ilegal, invasão de privacidade e intimidade, entre outros crimes. Nesse caso, no meu caso, os contratados para prestarem aí esses serviços tecnológicos criminosos, para essas 3 pessoas aí
incluindo Andréia, né, foram Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que entrou em contato com o caso, na figura do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, juntamente com a escrivã Iara e toda a equipe, né, da época, que entrou em contato com o caso, inclusive com meus aparelhos que foram destruídos a pedido dessas 3 pessoas, mas principalmente do reitor. A empresa também é Anjo Guardião Investigações TI, na pessoa de Mariana e Mateus, que prestaram não só serviço tecnológico criminoso para essas pessoas, mas também vieram para o Tocantins prestar serviço presencial, né, de forma presencial, aí, dirigindo carros 24 horas, né, para essas pessoas, inclusive nas ruas, né, me vigiando a pedido dessas pessoas e sendo também motoristas, né, particular aí dessas 3 pessoas aí. A terceira, né, Alves e Amorim Perícia Digital também, que foi contratada por mim, mas que acabou também, como essas outras 2 aí, se vendendo para a Andréia, né, e prestando aí serviço tecnológico também criminoso, né, para essas 3 pessoas. Inclusive, entrando todas elas como laranja para a rede de crime organizado e também de sexo, né, que essas pessoas criaram, formaram aí com o dinheiro fruto do roubo milionário que elas conseguiram fazer depois da morte da minha prima. Bom, Andréia conseguiu causar a morte não convencional e indireta, transmitindo rituais de morte e destruição através de aparelhos de ponto de escuta e rastreadores, com a participação direta de Ayrton, Elisa, Isaías e outras pessoas, 5 vítimas. Entre elas, professora Isabel Auler, mãe e sobrinha da professora Mara Alessandra de Assis, uma moça que teria engravidado de Ayrton Siben, né, que era funcionária da universidade, e doutor Afonso da Clínica Viva, e também, né, a minha prima, Márcia de Souza Trindade, perdão, não são 5, são 6 vítimas. E todas essas pessoas, depois que morreram, foram roubadas, né, tanto por Andréia, como pelo reitor, Elisa, Isaías, né, enfim, e seus braços direitos. Assim como Ayrton e Elisa, né, se autodenominam umbandistas, Andréia também se autodenominava, ou não sei se ainda se autodenomina, né, umbandista. Mas a prática espiritual que ela usou para cometer seus crimes no Tocantins, tanto dentro como fora da UFNT, porque esses rituais eram realizados lá no campus da EMVZ, né, que é o campus da universidade aqui de zootecnia e veterinária, que fica na zona rural, né. As práticas que ela usava para cometer esses crimes, inclusive vilipendiando cadáveres, é a necromancia. Não tem nada a ver com umbanda isso aqui, que é rituais feitos, né, que são rituais feitos com pedaços de cadáveres, né, e aí tanto ela como Ayrton e Elisa usam essa prática para fazer, né, rituais de riqueza e poder através da vilipendiação de forma criminosa de cadáveres. Casou espiritualmente com seus 2 sócios de crime, Ayrton Siben e Elisa Borges de Alcântara Alencar, né, e também Isaías Borges de Souza, em um ritual de riqueza e poder. Engravidou de Ayrton Siben e abortou no 2º mês de gestação. O feto foi usado pelos 4 em um ritual de riqueza e poder. Eu já falei aqui a respeito do objetivo, né, dessas mulheres, né, engravidar, né, e depois disponibilizarem os fetos aí, né, para que esses rituais de riqueza e poder continuassem
sendo feitos aí periodicamente, creio eu, com frequência, né? Falei também a respeito do médico que ficava à disposição dessas 3 pessoas para fazer esses procedimentos de forma ilegal e criminosa. Pediu para Ayrton falsificar um documento a respeito desse aborto em que Isaías Borges de Souza constava como pai da criança, e também que dizia que ela, por conta desse aborto, estava incapacitada mentalmente e psicologicamente para o trabalho. Ela então ganhava 2 vezes, como funcionária pública, né, federal, e esse benefício, né, em que parte dele ia para Isaías Borges de Souza, né, além de uma espécie de mesada que ela, Ayrton Siben e Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com os demais integrantes das 2 redes, né, a de crime organizado e sexo, davam para ele, né, que era mais de R$100 mil por mês, para ele ser o braço direito, né, dessas 3 pessoas e demais integrantes dessas 2 redes, executando todo tipo de trabalho sujo, inclusive vilipendiando, né, cadáveres aí de forma criminosa e ilegal, para fornecer material humano para essas pessoas realizarem seus rituais, tanto dentro como fora da UFNT. Andréia tem com seus braços direitos e demais integrantes das 2 redes, a de crime organizado e sexo, um pacto espiritual de lealdade e fidelidade, para que nenhum deles entreguem um ao outro, evitando assim uma possível prisão ou responsabilização pela lei, justiça e autoridades por suas práticas criminosas. Aqui eu gostaria de fazer um comentário, né, a respeito disso, né, desse pacto aqui espiritual que eles fizeram, de lealdade e fidelidade, né. Algumas mulheres, né, que entraram como laranjas, tanto para a rede de crime organizado como para a de sexo, que tinha o objetivo de servir essas 3 pessoas aí sexualmente, foram enviadas para Brasília, né? Enfim, para prestar, não sei, acho que favores sexuais para alguns políticos de lá, né? Para colocar esses políticos aí nessa situação, para que eles usassem o poder deles lá em Brasília, enfim, mexessem os pauzinhos lá, entre aspas, né, para impedir a justiça de ser feita, enfim, para impedir, né, também, creio eu, que acho, não sei, de expor não é, porque já estou expondo aqui, mas o objetivo principal é impedir a justiça de ser feita e essas pessoas, consequentemente, serem responsabilizadas, né, pelos crimes que cometeram. Elisa Borges de Alcântara Alencar teria ido também, juntamente com algumas dessas mulheres aí, né, e teria tido encontros íntimos lá com um certo ministro, né, e teria pedido para que ele entrasse, né, enfim, entrasse aí não sei se pro negócio, né, como laranja também, creio eu que não. Enfim, mas ela foi até lá pessoalmente e teve um encontro lá com um certo ministro e pediu para ele, né, enfim, para ele usar o poder dele lá como político e impedir que a justiça fosse feita em relação aos crimes, não só que ela cometeu, né, mas Andréia, né, Ayrton e todo o restante dessas pessoas aí que entraram nessa, tanto autoridades policiais como pessoas de dentro e de fora da UFNT, inclusive os outros políticos que já estavam aí metidos na situação a pedido dessas 3 pessoas e que depois foram chantageados, né, com o mesmo pedido, né, enfim. Andréia formou uma rede de sexo junto com Ayrton Siben e Elisa Borges de Alcântara Alencar,
onde tanto mulheres, né, como homens eram colocados como laranjas para servirem sexualmente ela, seus 2 sócios de crime e demais professores da UFNT. Essa rede funcionava tanto dentro como fora da universidade. Outro fato aqui bastante íntimo, né, mas que também faz parte da personalidade doentia de Andréa, é que ela deixou ser estuprada, né, pelo reitor várias vezes para que ele desse a ela um valor X em dinheiro, um ganho vultoso e milionário, né? E também que por conta desses estupros aí constantes, que era uma regra, né, da rede de sexo, né, que as mulheres tinham que se deixarem ser estupradas, né, para o ganho delas, enfim, ser vultoso aí, quanto, né, melhor fosse, entre aspas, a opinião do reitor em relação ao estupro, né, maior era o ganho dessas mulheres. Era uma das regras dessa rede de sexo. Então ela deixou ser estuprada, né, várias vezes, se deixou ser estuprada várias vezes pelo reitor, para que ele desse a ela um valor X em dinheiro, um ganho vultoso e milionário. E por conta desses constantes estupros, passou por vários procedimentos médicos, né, várias vezes. Outro fato também bem íntimo da personalidade doentia dela, também, e que é outra regra, né, da rede de sexo, né, é que ela deixa o reitor a espancar constantemente para que o ganho dela seja ainda maior. Outra regra aí que faz parte dessa rede aí de sexo, né? Essas mulheres tinham que deixar o reitor espancá-las, né? E quanto, entre aspas, melhor fosse, né, a opinião dele, tanto sobre o estupro como sobre o espancamento, maior era o ganho dessas mulheres. Tem uma relação doentia sexual e de sociedade financeira, né, que é roubo e estelionato, com essas 2 pessoas aí, né, incluindo Isaías Borges de Souza, que é o braço direito dessas pessoas, um dos braços direitos, né, é onde impera a busca por poder, ganho financeiro fácil. Se diverte muito com os crimes que comete, porque até agora não foi responsabilizada, né, por nenhum deles, e creio eu que dificilmente será. Quando eu falo aqui de ganho financeiro fácil, eu gostaria de fazer uma correção aqui a uma expressão que é falada, né, aqui no nosso país, né, quando as pessoas vão se referir às prostitutas, né, do nosso país. Como eu já falei aqui em vários vídeos, né, essas pessoas, antes de eu sair aqui do Tocantins fugindo delas, me caluniaram e me difamaram dizendo que eu era uma prostituta, né? Então, eu gostaria de corrigir esse termo aqui, essa expressão, quando as pessoas falam fácil, né? Apesar de eu não ter exercido, né, essa profissão aí de prostituta, né, de profissional do sexo, né? Esse termo aqui não é para ser usado, porque, como eu já falei, as prostitutas do Brasil são muito mais dignas, honestas, honradas e merecedoras de respeito do que essas pessoas aí que fizeram isso dentro da universidade, né, que se auto-intitulam professores, pesquisadores, mas que não passam de ladrões e estelionatários. Esse dinheiro que vem, né, para essas prostitutas, para essas profissionais, não só homens, como mulheres, e eu digo aqui também pessoas, né, trans, enfim, independente, né, enfim, do sexo, né, que trabalham aí na noite, esse dinheiro não vem fácil, né, para essas pessoas. Essas pessoas acabam sendo empurradas, a maioria delas, eu creio eu, né, que não estão lá porque
foi uma simples escolha, uma simples questão de escolha, e sim porque as circunstâncias, né, as empurraram para lá e elas tiveram que acabar, né, sobrevivendo dessa forma. Então, esse termo aqui, creio eu que não cabe, né, para os profissionais do sexo do nosso país, né, tanto homens como mulheres, pessoas também trans, independente da sexualidade aí dessas pessoas. Não é um dinheiro que vem fácil, e sim muito difícil, porque elas estão se expondo a um certo risco, tanto em relação à saúde como à integridade física. E eu já falei aqui, muitas dessas pessoas também acabam tendo que levar seus filhos para o local de trabalho, porque não tem com quem deixa essas crianças. Então são pessoas muito mais dignas, honestas, honradas e merecedoras de respeito do que essa pessoa aqui chamada Andréia Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e todas essas mulheres que acabaram cometendo esses crimes aí, tanto dentro da universidade como fora delas. Enfim, não são profissionais do sexo, são ladrões estelionatários. É isso que eu tenho para falar e corrigir esse termo aqui, dinheiro fácil, né, que comumente nós usamos aqui no nosso país para essas pessoas que trabalham na noite. Enfim, já expliquei aqui, deixei bem claro o meu posicionamento a respeito dessas pessoas e a respeito desses criminosos aqui que eu estou expondo, né, aqui nesse canal. É isso que eu tenho para falar. Bom, dando continuidade, obrigatoriamente, né, as mulheres que entravam para a rede de sexo passavam por uma série de exames médicos e, se fossem consideradas aptas, né, tinham que engravidar do reitor e interromper a gravidez obrigatoriamente no 2º mês de gestação, para que o feto fosse utilizado por ele, né, Andréia e Elisa, em rituais de riqueza e poder, onde os mesmos eram ingeridos, né, pelos 3 nesses rituais. Andréia, segundo o que fiquei sabendo, né, teria engravidado mais de uma vez, e todas as gravidez dela, né, intencional, já com esse objetivo aí, foram interrompidas no 2º mês, e os fetos eram utilizados para tanto ela como Elise e o reitor fazerem esses rituais de riqueza e poder. Bom, além dos fetos, né, eu já falei também, né, do sangue que essas mulheres ofereciam, né, periodicamente, uma quantidade de ml, para que tanto Andréia, né, como Ayrton e Elisa, né, bebessem, né, em seus rituais. Desviou dinheiro da universidade junto com Elisa e Ayrton Siben, que, como eu já falei aqui na outra biografia, né, na biografia do reitor, foi um fato que foi denunciado pela professora Isabel Auler e que foi arquivado e negado pela autoridade policial da época aqui da cidade de Araguaína, Tocantins, a pedido, né, dessas 3 pessoas, mais especificamente com peso maior, né, a pedido do reitor. Andréia, Elise e Ayrton, né, têm dupla personalidade, escondem sua psicopatia de todos, são pessoas capazes de fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa por dinheiro, riqueza e poder. Se divertem, né, como eu já falei, com os crimes que cometem e as vítimas que conseguem fazer de modo indireto e não convencional. O modo de agir de Andréia, como já falei, é bastante oculto e velado, porque tanto ela como o reitor e Elisa se utilizam de uma tecnologia espiã, né, de tecnologias espiãs, né, e usam, né, o financeiro, que é fruto de roubo e estelionato, conseguido através de mortes espirituais, né, das vítimas, que eles conseguem fazer
para dar continuidade aos seus crimes, inclusive, né, comprando quem eles, né, encontram aí pela frente. Usam tanto autoridades policiais do país como políticas para cometer seus crimes junto com eles, né, junto com essas pessoas que acabam de um certo modo aí se aliando a essas pessoas, e também para beneficiá-los e protegê-los de uma possível prisão ou responsabilização por parte da justiça brasileira. Tanto a rede de crime organizado como a de sexo, né, que essas 3 pessoas criaram, né, entre elas aqui eu estou falando de Andréia, mas é o mesmo crime, né, com atuação tanto dentro como fora da universidade, creio eu que já estendeu suas práticas criminosas por quase todos os estados brasileiros, né, e com a participação direta dessas autoridades policiais que se venderam para elas, né, e também desses políticos que foram colocados na situação também para beneficiar e proteger essas pessoas. Já falei aqui da questão da esquerda e da direita, né, em que um político aí, uma ex-autoridade máxima do país, está protegendo, né, enfim, o reitor, né, e a outra que está no poder, que é da esquerda, está protegendo Andréia e Elisa. Enfim, essa é a biografia oculta e criminosa de Andréia. No próximo vídeo, eu vou falar da biografia oculta e criminosa de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de enviar alguns recados aqui para Andréia Martins Lameirão Mateus, porque sei que com certeza ela está acompanhando todos os vídeos, né, do canal, que eu lanço lá no canal. Enfim, sei que ela está bem atenta a tudo, inclusive sei que também tenho plena ciência também que ela continua me acompanhando através dos dispositivos espiões, né, que ficaram implantados aqui na minha casa, que até hoje eu não consegui pegar, mas que eu tenho plena ciência, né, que estão aqui, que são pontos de escuta e mini câmeras espiãs. Como eu sei que ela está, né, me acompanhando, que ela fica, né, me acompanhando aqui 24 horas por dia, e que quando ela não está, ela deixa Isaías Borges de Souza, que é o vagabundo, o pau mandado dela, a pessoa aí que ganha quase o salário de um presidente da república, né, para fazer esse papel imundo e nojento, né. Como eu sei que eles estão me ouvindo agora, e bem atentos a tudo que eu falo, a tudo que eu posto, a todas as minhas declarações, eu vou enviar um recado aqui para Andréia Martins Lameirão Mateus. Bom, o que eu tenho para falar aqui é que eu tenho plena ciência que ela usou minhas imagens. Não só ela, mas o reitor também, Ayrton Siben e Elisa Borges de Alcântara Alencar, usaram o acesso, né, que eles tinham não só aos meus dispositivos que foram destruídos a pedido do reitor, que era um celular e um notebook, mas também essas pessoas se utilizavam também do acesso que tinham aqui com essas mini câmeras que foram implantadas aqui, usavam a minha imagem, né, para me chamar de prostituta, né, falando aqui mais uma vez aqui dessa questão, né, que eu saí aqui do estado do Tocantins, enfim, sendo chamada de prostituta e vagabunda. Andréia Martins Lameirão Mateus, entre o termo prostituta e o termo vagabunda, existe uma grande diferença entre esses dois termos, e creio eu que você sabe qual é a diferença entre os dois. No seu caso, você não serve para ser uma prostituta, porque o seu ramo é a ladroagem, é a vagabundagem. Enfim, no seu caso, você se enquadraria não aqui no termo prostituta, como você dizia, né, que eu era uma prostituta. Enfim, já falei,
não tenho nada contra as prostitutas desse país. Mas enfim, você não serve, você não se enquadra, enfim, nesse termo, você não serve aqui para se enquadrar aqui no termo de prostituta. Sabe por quê? Porque, como eu já falei, o seu ramo é a vagabundagem, é a ladruagem, é a desonestidade, entre outras baixezas. Tá certo, Andréa Martins Lameirão Mateus? Nem para prostituta você serve, porque elas são muito mais dignas, honradas e merecedoras de respeito do que você, do que Isaías Borges de Souza, do que essa pessoa aí que se auto-intitula reitor, mas que não passa de um ladrão, de um estelionatário, e todo o restante dessas pessoas aí que se uniram a vocês, que foram compradas por vocês para me perseguirem, não só a mim, mas a toda a minha família, inclusive levando uma delas, né, de modo traiçoeiro, covarde, baixo, a óbito, que foi minha prima. Eu duvido se com um histórico desse aqui, ô Andréa Martins Lameirão Mateus, as meninas que trabalham aí na noite, os meninos também, porque como eu já falei aqui, não é só mulheres, mas também homens, né, que trabalham aí na noite, enfim, pessoas trans. Eu duvido se com um histórico desse aqui, eles aceitariam você entre eles. Duvido. Inclusive, uma pessoa que vilipendia cadáveres, que não tem ética, que faz rituais aí de morte e destruição, se valendo de um crime tecnológico, de um crime cibernético, para matar inclusive crianças. Quem? Minha filha. Lembra? Pedidos de Ulisses Saraiva da Silva, o reitor. Desde que a grana esteja indo para o meu bolso, pode matar. Depois eu entrego os resultados lá para minha galera da extrema direita como positivo, e parte do lucro também. Era assim, não era? Eu duvido se essas pessoas aceitariam você entre elas. Uma pessoa que atendeu a um pedido todo especial do reitor, matar minha avó espiritualmente, uma pessoa que já estava numa situação deprimente, num estado de saúde irreversível, mas que foi feito aí um pedido para você, né? E você tinha que executar. Vingança do reitor, sua, de Elisa e de todas essas pessoas contra mim. Matar minha avó. Você acha que com um histórico desse aí, essas pessoas aceitariam você entre elas? Na rua? Porque elas sim mostram para todo o Brasil como elas estão sobrevivendo. Quais são os meios que elas se utilizam para sobreviver. Quer dizer, o meio, né? Que não é a ladruagem, que não é a invasão de intimidade, privacidade, para cometer crimes como roubo, estelionato, enfim, entre outras merdas, né? Incluindo a espiritual. Elas sim mostram a cara aí para todo o Brasil, para todas as pessoas que entram em contato com elas. Sabem o que elas estão fazendo, como elas estão sobrevivendo, de que forma, de que modo sobrevivem, ganham a vida dela, enfim, o pão de cada dia. Falo sim aqui, é pão de cada dia sim. Já você e o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, junto com a sua sócia de crime, Elisa Borges de Alcântara Alencar, ficam aí,
se escondendo atrás das autoridades policiais que compraram e que estão sendo chantageadas agora. As políticas também, as pessoas de dentro e de fora da UFMT também. E até hoje se escondem aqui, nesse notebook aqui, atrás da tela aqui, que eu sei que até hoje vocês me monitoram por ele. E por esse celular aqui também, que foi configurado manualmente de forma criminosa, na minha ausência. Tanto o celular como o notebook. E que ficam aí se escondendo atrás de pontos de escuta, de mini câmeras. Eu duvido se essas mulheres e esses homens, enfim, aceitariam uma pessoa baixa e suja, feito você e Elisa Borges de Alcântara Alencar entre elas, nas ruas. Pessoas que não têm ética quando vão cometer seus crimes, né? Enfim, no crime tem ética, dependendo do crime, tem ética. Entre as pessoas que trabalham nas ruas, enfim, sejam elas profissionais do sexo ou não, tem. Eu sei que tem muita ética lá. Inclusive nas favelas e nos morros, onde a polícia entra para fazer chacina e extermínio. Lá entre eles tem ética. A mais comum delas, que todos os brasileiros sabem. Na maioria delas lá. Não pode roubar. Se roubar, enfim, já sabe o que acontece, né? Tem ética. Já você não tem nenhuma. Muito menos vergonha na cara. E um recado para Isaías Borges de Souza, que se auto-intitula antiabortista, extrema-direita, sei lá, o diabo a quatro aí, mas que não passa de um vagabundo, sustentado aí por algumas autoridades policiais e políticas aí que se meteram nessa. Tem um recado aqui para dar para o Isaías Borges de Souza também, que se auto-intitula cristão, católico, que não é merda nenhuma, que não passa de um vilipendiador de cadáveres, um criminoso, um ladrão, um estelionatário, um invasor de privacidade e intimidade alheia, que se valeu de duas vagabundas e um vagabundo que se auto-intitula reitor, mas que não é merda nenhuma, sem a proteção da polícia e do Estado. Não é merda nenhuma. Um recado para você, Isaías Borges. Jesus Cristo estaria muito mais próximo de mim se eu fosse uma prostituta, que nem vocês falaram, do que de vocês. Porque foi ao lado dessas pessoas que ele esteve mais próximo. E não dos sacerdotes do templo, que ficavam pregando leis inúteis, que não serviam para nada, só para eles mesmos. Enfim. Ele esteve muito mais próximo delas e entendendo elas. Estaria muito mais próximo de mim, se eu fosse, sem nenhum problema. Não sou, mas enfim. Do que de pessoas como você. Como Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e essa pessoa aí que se auto-intitula reitor, mas que não passa de um ladrão estelionatário. Outra coisa,
Andréa usou esse discurso lá dentro da cidade de Alto Paraíso de Goiás, com meu nome, usando minhas imagens. Imagens que essas pessoas obtinham de forma criminosa, ilegal, invadindo a minha privacidade aqui através dessas câmeras, dessas mini câmeras espiãs, dizendo que eu era uma prostituta. Como ela nomeava os dispositivos que constantemente se conectavam automaticamente lá, quando eu abria a conexão tanto do notebook como do celular, R$ 10 por minuto. Era a forma indireta dela me xingar. Não só ela, mas Isaías Borges de Souza, o reitor, e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Entraram lá dentro da cidade com esse discurso. E ofereciam, saíam oferecendo, creio eu, as minhas imagens, né, para essas pessoas e dizendo que eu era uma prostituta. Inclusive, tá lá na parte que eu falo da responsabilidade da PF, unidade aqui de Araguaína, quando ela entrou no caso, enfim, quando ela esteve lá, né, supostamente investigando ou participando diretamente dos crimes junto com essas pessoas. Não sei. Era uma forma indireta dela nomear os dispositivos que se conectavam automaticamente aos meus aparelhos, né, que já estavam configurados, que já tinham sido configurados manualmente, de forma criminosa e ilegal. E creio eu que essas 3 pessoas pegavam minhas imagens, né, e saíam lá pelas ruas de Alto Paraíso de Goiás com esse discurso. Olha aqui, eu provo. Quer pagar quanto por essas imagens? Quer pagar quanto para ficar monitorando, observando ela 24 horas por dia? É uma prostituta. E depois que eu vim para o estado do Pará, que impossibilitaram completamente a minha sobrevivência lá na cidade de Alto Paraíso, comprando praticamente quase todo o comércio do centro da cidade, para que as pessoas não me dessem emprego e para que, né, os que eu conseguisse, né, entrar, elas me tirassem do nada, enfim. O que Andréa fez? Foi até a chácara lá do meu tio, no estado do Pará, entrou lá, roubou roupas minhas do varal, né, e cortou outras roupas e deixou lá como uma marca registrada dela, enfim, marcando o território, segundo ela, para me avisar que ela já estava lá. E lá também foram implantados lá, no quarto onde eu estava dormindo, pontos e mini câmeras, que essas pessoas ficavam me vigiando 24 horas por dia, e usando o mesmo discurso ainda. Essas imagens minhas foram repassadas não só para pessoas comuns, não. As primeirinhas que entravam em contato eram as autoridades policiais que se vendiam para essas pessoas. E aí depois o que elas faziam? Chantagem. Um dos motivos de autoridade policial nenhuma do país, enfim, se dá ao trabalho de dar voz de prisão para essas pessoas. Até agora, só uma eu fiquei sabendo que se negou a se vender. Se vender mesmo, por dinheiro. Enfim, mas não sei se chegaram a invadir também minha privacidade junto com essas outras 3 aí que foram compradas. O que mais eu tenho para falar a respeito de Andréa? Finge que trabalha, finge que é professora e pesquisadora, mas juntamente com Ayrton Siben e Elisa Borges de Alcântara Alencar,
roubam ideias e projetos de pesquisa alheios. Se valem dessas equipes que prestam serviço tecnológico criminoso para eles e roubam ideias e projetos de pesquisa alheios. Entre outras coisas, o meu tá aí. Como prova, pegaram parte da ideia que eu tive e transformaram em um TCC com a datação errada. Ficam lá. Eu já estudei a respeito da lei que trata de roubo de ideias, projetos, enfim, científicos, entre outras coisas. Estou estudando muito e bastante para fazer minha própria defesa, que creio eu vou ter que pedir autorização do Estado brasileiro para fazer. Porque tive que dispensar o advogado que eu tinha, porque foi também uma pessoa que foi comprada e silenciada. Muita grana. E não vou mais contratar advogado nenhum para me defender. Enfim, não sei para quem eu vou ter que pedir essa permissão e nem sei se é possível eu fazer isso. Se já aconteceu isso alguma vez na história desse país, se não tiver acontecido, enfim. E se o Estado brasileiro permitir, eu serei a primeira, então. Ou se não permitir, vai estar provado o terrorismo, né? Por parte do Estado brasileiro contra mim. São esses os comentários que eu tenho para fazer a respeito de Andréa Martins Lameirão Mateus. Era esse o recado que eu tinha para dar para ela, que entre o termo prostituta e vagabunda, Andréa Martins Lameirão Mateus, existe um abismo, uma diferença enorme, e você não se enquadraria no termo prostituta, como você acha que eu me enquadro, mas você se encaixaria no termo vagabunda. Não só você, mas o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, seu pau-mandado e amante Isaías Borges de Souza e sua sócia de crime também, Elisa Borges de Alcântara Alencar. Vocês não se enquadram nesse termo aqui, vocês não serviriam, assim como eu, vocês acham, né, que eu sou, que eu me enquadro perfeitamente, né, nesse termo aqui, vocês não se enquadram, nem para isso vocês servem, nem para isso, mas sim vocês se enquadram no termo vagabundagem, ladroagem, desonestidade, baixeza de caráter. Profissionalismo eu não vou falar porque esse termo não se enquadra aí. Desonestidade intelectual, entre outras coisas. É assim que eu gostaria de terminar esse vídeo. Aguardem o próximo, em que eu vou falar da biografia oculta e criminosa de Elisa Borges de Alcântara Alencar. E aí essa playlist finalmente vai estar completa e darei continuidade às outras, né, para fechar o meu caso como arquivado e não solucionado. Gostaria de fazer o apelo mais uma vez às autoridades internacionais de direitos humanos e defesa da mulher que me tirem do país, porque até agora eu estou impossibilitada de sobreviver honestamente dentro aqui do Brasil. Algumas pessoas da minha família já estão sofrendo retaliações também por parte aí de algumas autoridades políticas que se aliaram a essas pessoas para protegê-las, para beneficiá-las. Enfim, está ficando muito difícil e impossível, quase impossível, né, para mim aqui dentro do Brasil. Tenham todos uma ótima tarde e aguardem o próximo vídeo
que irá completar essa playlist aqui, que trata da biografia oculta e criminosa de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Muito obrigada pela atenção.